Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com todos vocês, queridos irmãos e irmãs, no Salvador Jesus. Começamos o nosso devocional desta noite, dia 11 de agosto, quinta-feira. Toda quinta-feira, neste horário, temos este encontro para trazer a palavra de Deus até a sua casa, até o seu computador, o seu celular, até o seu coração. Nós, por vezes, temos convidados, membros da igreja, outros teólogos, pastores. Por vezes, eu, pastor Tardelli, da Igreja Luterana de Copacabana, Cristo Redentor, sou o anfitrião da noite. É uma alegria estar com vocês. Convido a cada um de vocês agora a meditar na palavra de Deus, a ser abençoado pelas Sagradas Escrituras, e dedico este momento para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós começamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Texto bíblico para esta noite, nós encontramos em Gálatas capítulo 2, versículos 15 até o versículo 21. Gálatas 2, 15 a 21. Palavra de Deus. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Até aqui a palavra do nosso Senhor. Gálatas 2, 15 a 21 é o nosso texto. Por que, gente, Gálatas 2, 15 a 21? Porque nós estamos estudando, neste mês de agosto, aqui na nossa Igreja Luterana Cristo Redentor, a carta de Paulo aos Gálatas. Nós temos estudado a Bíblia todos os dias, já há alguns anos, através especialmente de um grupo de WhatsApp, mas também nos nossos grupos, nas células, e também nos estudos bíblicos e cultos aqui na igreja, e também nos devocionais de quinta-feira. Então toda a igreja e vários de nossos amigos e convidados estão unidos, por assim dizer, neste período agora de 40 dias, estudando o mesmo texto bíblico, mastigando ao máximo a palavra de Deus que nós encontramos no texto bíblico de Gálatas. Toda a carta, versículo por versículo. Nesta semana de agosto, nós estamos no segundo capítulo, versículo por versículo, pausadamente, todos os dias um pouquinho. Em outras séries, nós estudamos outros textos ou outras literaturas. Neste momento, Gálatas é o nosso alimento principal que nos conduz todos os dias em estudo sério, comprometido, nos alimentando da palavra de Deus para o nosso conhecimento, mas também para a nossa prática, para a nossa vida, para os nossos afetos, para as nossas atitudes. A carta aos Gálatas, nós já vimos isso desde a semana passada,
é uma carta do apóstolo Paulo para várias igrejas em uma região, a região da Galácia, como se hoje em dia fosse enviado uma carta para uma região de um estado, né? Por exemplo, a Baixada Fluminense, né? Ou a zona oeste do Rio de Janeiro. Então, uma carta para as igrejas de uma região, mas é uma carta que se estendeu a todas as igrejas do Império Romano e todas as igrejas de todos os tempos. É uma carta para a gente, e é uma carta que já abençoou muita gente. Essa carta é nitroglicerina pura, é uma bomba de dinamite. Foi uma bomba de dinamite ao longo dos séculos, em vários momentos precisos da história da igreja. Foi uma bomba para Martinho Lutero, quem escreveu possivelmente o seu melhor texto, quem fez um texto bíblico que o inspirou a refletir de forma tão majestosa, tão brilhante sobre o Evangelho. E inspirado em Martinho Lutero, irmãos na Inglaterra, alguns anos depois, alguns séculos depois, os irmãos Wesley, com mais alguns amigos, inspirados no comentário de Martinho Lutero aos Gálatas, estes irmãos viraram, de certa forma, a Inglaterra de cabeça para baixo, impulsionando um movimento de avivamento espetacular, que depois, dentre outras coisas, deu início ao movimento da igreja chamada metodista. E muitas pessoas têm se inspirado no que Lutero escreveu sobre Gálatas, mas direto no texto também, direto na fonte de Gálatas. Uma carta espetacular, muito especialmente para destacar, dar protagonismo e esclarecimento sobre o Evangelho. É uma carta que defende com unhas e dentes o Evangelho, a essência da mensagem cristã, o principal. O Evangelho, que nós sabemos é uma boa notícia. Sabe que tem muita coisa boa e verdadeira na Bíblia, tem muita coisa verdadeira e boa no próprio cristianismo, que não é o Evangelho, que está dentro de informações históricas, que está dentro do que nós chamamos, né, da perspectiva da lei, dos mandamentos, das orientações para viver, né? O cristão é tudo isso e deve se guiar por tudo isso. O Evangelho é uma mensagem única, específica, a boa notícia do que Deus fez em Cristo Jesus por nós. O Evangelho é o que faz o cristianismo cristianismo. O Evangelho diferencia o cristianismo de todas as outras religiões do mundo. No capítulo 2 desta semana, nós lemos nos primeiros dias como Paulo precisou confrontar as colunas da igreja cristã daquela época, os principais líderes, dentre os quais o apóstolo Pedro, Barnabé e outros tantos que estavam se equivocando na forma de viver o Evangelho, ou na forma de ensinar o Evangelho. E depois de contar como ele, Paulo, agiu quando o Evangelho estava a perigo, como ele o defendeu, Paulo, no capítulo 2, volta a falar o que é o Evangelho. Ele dá uma síntese do que ele tinha já dito para o Pedro e para os demais, do que é e o que não é o Evangelho. E Paulo, então, ele sai de contar uma história, como é que ele agiu quando ele foi a Jerusalém, como é que ele agiu quando o Evangelho estava em perigo lá em Antioquia, quando esses discípulos importantes estavam escorregando na prática, na vivência e no ensino do Evangelho. Paulo sai de contar essa história, nos dá esse contexto, para articular ideias, metáforas, termos, neste versículo 15 ao 21 que nós lemos. E o Paulo é muito minucioso, ele é muito intencional, ele é muito específico na terminologia. Paulo usa termos técnicos.
E este é o foco desta mensagem, deste devocional. Primeiro, esse fato do Paulo ter essa necessidade de articular o Evangelho com todo esse vocabulário, até mesmo rebuscado. Por que nós precisamos de um vocabulário, de uma terminologia para aprender e testemunhar e viver o Evangelho? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, qual é o vocabulário do Evangelho? Os meus 2 pontos nesta noite. Primeiro ponto, por que necessitamos o vocabulário do Evangelho? Por quê, gente? A resposta, de certa forma, já está neste contexto, no que veio antes. Por quê? Porque Paulo precisou confrontar Pedro e Barnabé e tantos outros. E por que ele precisou confrontar Pedro e tantos outros? Porque o Evangelho é, de certa forma, escorregadio. É por isso que ele precisa de um vocabulário. Gente, se algo escorrega das nossas mãos, ou o problema está nas nossas mãos, que estão sujas, que estão meladas, que estão lisas, ou então há um problema com o objeto que nós estamos tentando segurar. É o objeto que está escorregadio. E nós sabemos, claro, que não há nenhum problema com o Evangelho. Mas ele tem ainda assim essa característica, de ser resvaladiço. É difícil para as mãos humanas, para o coração humano, segurá-lo, compreendê-lo e se manter perto, próximo. Pedro e Barnabé, exemplo disso, tremenda experiência com Jesus Cristo, especialmente o apóstolo Pedro, anos e anos caminhando com Jesus, e depois que Jesus ascende aos céus, anos e anos, 15, 20 anos já de ministério cristão, de apostolado, de pregação do Evangelho. Como é que eles ainda estavam tendo estas dificuldades de entender as implicações do Evangelho, de viver essas implicações? Talvez isso seja verdade para nós também. Não sei se você sente essa dificuldade, Como é que o Evangelho, por vezes, escorrega também das nossas mãos? De repente, durante a semana, domingo temos ele muito claro, na explicação do nosso pastor, na participação da Santa Ceia, na participação do culto, através da liturgia, do começo ao fim, o Evangelho está ali, nítido, cristalino, faz sentido. E vem a segunda-feira e ops! O que aconteceu? Onde é que foi parar o Evangelho? Como é que a gente se esquece? Como é que a gente volta para o nosso modo default de não entender o Evangelho ou de não praticá-lo? Martinho Lutero diz que as pessoas olham para o Evangelho como uma vaca olha para uma porteira nova. Parece tão simples, está ali na sua frente. Mas a gente não sabe muito bem o que fazer com ele. Lutero era um professor da Bíblia, Lutero era muito bem versado e treinado, mas em determinado momento da sua vida, ele disse o seguinte, fazendo uma revisão de sua caminhada, ele diz assim: eu trabalhava diligentemente e ansiosamente para entender as palavras de Paulo em Romanos 1,17. A justiça de Deus é revelada no Evangelho. Finalmente eu compreendi. Já vou lhe dizer o que ele compreendeu. E quando eu compreendi, foi como se eu tivesse nascido de novo e tivesse ido direto para as porteiras do paraíso. Eu me pergunto, nós cristãos luteranos, se nós não estamos muitas vezes um tanto como Lutero, somos versados em muita coisa, vamos à igreja, trabalhamos diligentemente, já ouvimos o Evangelho, a porteira aberta diante de nós, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Pode ser tão complicado isso? E ainda assim, Lutero, por exemplo, por anos e anos e anos, tentou segurar o Evangelho nas suas mãos, mas escorregava. Lutero se deu conta que o problema não era com o Evangelho,
com o objeto, mas era o problema estava nas suas mãos. Era ele quem não conseguia compreender. O seu coração, teimoso, endurecido. Já tivemos nós a experiência de Lutero, a transformação, a descoberta, este transporte para as portas do paraíso, para um reino diferente. O Evangelho já fez isso com você, minha irmã, com você, meu irmão. Ele pode fazer, ele tem esse poder, mas às vezes ele é escorregadio, porque nossas mãos estão sujas, porque o nosso coração é teimoso, é arrogante, porque a nossa carne não suporta ouvir o que o Evangelho diz. E nestas condições, o Evangelho fica escorregadio. Precisamos de explicações, precisamos de estudos, precisamos de meditação, precisamos de doutrina, precisamos de catecismo, precisamos de terminologia, precisamos de vocabulário e precisamos tudo isso de forma repetida por toda a nossa vida, de novo e de novo, ouvir e voltar a ouvir o Evangelho, porque o nosso coração faz o Evangelho ficar escorregadio. Meu segundo ponto, qual é o vocabulário, então, para o Evangelho? Gente, Paulo nos deu uma lista de termos técnicos nesta seção que a gente leu. Ele também usa outros termos em outros livros ou mesmo em outras partes do Evangelho de Gálatas. É bom a gente fazer talvez uma coleção desses termos, destas metáforas, destas frases, porque tudo isso nos ajuda a entender e a valorizar o Evangelho. Paulo vai então, nesta seção do capítulo 2, de contar sobre o embate dele com Pedro, e aí ele de repente se torna técnico. Ele passa a fazer teologia, por assim dizer. Né? E a gente, por exemplo, entende um pouco isso, né? A terminologia das coisas, porque a gente está vivendo num mundo onde a gente é envolto a terminologia. Se nós visitamos um médico, por exemplo, para saber alguma coisa, alguma condição, algum problema de saúde da gente, o médico, por mais que seja atencioso, pedagógico, ele vai usar algumas terminologias para explicar para a gente tanto a doença como o tratamento, correto? Se visitamos um advogado para saber sobre alguma questão jurídica, estamos acostumados a ouvir discursos de advogados, juízes, e estão rebuscados e cheios de terminologia técnica. E é assim, gente, em qualquer campo do conhecimento, em qualquer ciência, na arte, faz parte terminologia, ter um vocabulário para explicar as coisas, para colocar uma ideia de uma forma compreensível, uma frase que vai então nos dar a matéria-prima para pensar, para refletir, para agir. Não estou falando aqui, né, de quando a gente faz uma ideia se tornar muito rebuscada, deixa de ser simples e vai para as questões complexas. Não é disso que eu estou falando, isso é outra coisa. Estou falando aqui de quando muitas vezes é importante conhecermos palavras e termos para entender bem a coisa, os detalhes, a profundidade e a complexidade também. Eu convido vocês da nossa igreja, convidados, a nos mantermos simples, sempre que possíveis, muito simples. Mas ao mesmo tempo, estarmos sempre abertos, curiosos e interessados em conhecer, decifrar e testemunhar o Evangelho em toda a sua riqueza de conteúdo com o vocabulário que lhe é próprio a partir das Escrituras. De novo, muitos termos existem na Bíblia para nos ajudar, né? O dicionário do Evangelho. Paulo usa alguns aqui e eu vou apenas citar alguns dos que ele usa, por uma questão de tempo.
Primeiro termo que eu destaco para a gente nesta noite, eu puxo ele lá do versículo 21, onde Paulo diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Justiça mediante a lei, Cristo morre em vão. O meu termo aqui é justiça, que é um termo muito usado em vários âmbitos. Também no âmbito espiritual, também no âmbito teológico e bíblico, certo? Muito usado o termo justiça na Bíblia. E é um termo que, se a gente refletir um pouquinho sobre ele, a gente vai entender um pouco, ou então conectar com outras coisas da vida. Eu digo para vocês que todo mundo, na verdade, todo mundo está atrás de justiça, como a Bíblia fala de justiça, né? Estava vendo uma entrevista com Caetano Veloso nos últimos dias, agora que são os 80 anos, festejos de 80 anos, e ele disse lá que ele não gosta de escutar as suas músicas, suas gravações. Ele não gosta de escutar o trabalho que ele fez. E tem muitos atores também que seguem nesta mesma linha, né? Tem uma lista na internet de atores brasileiros e mundiais que não assistem suas cenas, nunca assistem, porque, por exemplo, eles dizem que não gostam de ver o que está errado nelas, o que poderiam ter feito diferente. Eles veem as imperfeições e aquilo ali acaba com eles. Por quê, gente? Porque alguns de nós não podemos nos olhar no espelho, não podemos subir numa balança, não podemos ir a um médico, e isso tudo tem a ver com o que Paulo está falando aqui, tudo tem a ver com o termo justiça. Justiça na Bíblia tem a ver com relacionamento, tem a ver com estar de bem, estar em paz com alguém, com alguma coisa, com nós mesmos, com Deus. Se eu pago minhas contas, eu estou de bem com a companhia elétrica. Se não pago, cortam a luz. Se eu quero estar de bem com um amigo, eu preciso ser sensível, eu preciso ouvi-lo, eu preciso cuidar da confiança. Se eu não lhe der o que ele espera de mim para cultivar nossa amizade, a nossa amizade vai retroceder e pode até esfriar ou pode até mesmo acabar. A justiça, gente, entra na história porque nós temos uma conta, um problema, um histórico negativo, uma ficha criminal, por assim dizer. Não estamos de bem, nem com Deus, nem com as outras pessoas e nem com a gente mesmo. E isso tudo começou com Adão e Eva. E a gente fala muito disso aqui, eu posso, inclusive, saltar essa parte. O quanto a rebelião, a desobediência dos primeiros seres humanos foi passado para todos nós, para toda a humanidade, para todas as gerações. O quanto todos nós fomos profundamente afetados pelo pecado original dos nossos pais, que é um pecado original que mora dentro da gente e arrebenta com tudo, e traz o caos, e traz a morte, e traz um monstro da maldade, do egoísmo, do orgulho para dentro da gente. E esse pecado original dentro de nós faz com que cultivemos esse comportamento destrutivo e maligno, essa tendência muito forte a todo tipo de violência, a todo tipo de opressão, a todo tipo de desobediência do que é certo, do que é belo, do que é santo, da vontade boa e agradável do nosso Deus. O Evangelho fala de justiça, fala de justificação, e eu digo para vocês que todos estamos correndo atrás disso. Quer a gente saiba, quer não, porque todos precisamos. E no fundo, todos nós sabemos que precisamos. Todos precisamos nos justificar.
religiosos e não religiosos. Na religião, ou em algo que substitua a religião. Trabalho, entretenimento, esporte, romance. Tudo isso, gente, é religião reprimida. É uma forma de nos justificar do incômodo, dessa sensação de que nós estamos devendo, de que precisamos pagar por algo de errado que fizemos e por algo de errado que nós somos. Os religiosos, muito especialmente, estão buscando ser seus próprios salvadores e encontrar justiça fora de Jesus. Versículo 19. Porque eu, Paulo, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. O que significa isso, gente? Paulo não era um cara depravado, um cara assim que fugiu para São Paulo, fugiu para o Rio de Janeiro, fugiu para tentar se justificar através de uma vida cheia de conquistas profissionais, conquistas amorosas, ou uma vida cheia de bagunça, cheia de noitada, cheia de glamour, cheia de prestígio. Paulo não fez isso. Paulo não viveu uma vida não religiosa. Paulo fez o quê? Paulo ficou em casa. Paulo ficou no interior e tentou alcançar sua justificação diante de Deus permanecendo religioso, sendo o mais radical e o mais fanático e o mais certinho possível. Esse também depois foi o caminho que Lutero tentou seguir no começo. Tanto Paulo como Lutero fizeram de tudo e mais para obedecer à lei. Foi só quando ele se tornou cristão, quando conheceu o que é o Evangelho, que teve a transformação. E quando ele teve a transformação, Paulo disse nesse versículo: eu tive que morrer para a lei, a fim de viver para Deus. Está aí uma frase técnica: morrer para a lei, para viver para Deus. O que significa isso? Seja, quando Paulo estava tentando a sua justificação através da obediência da lei, da obediência de certos rituais e de certos mandamentos, Paulo se deu conta que ele não estava fazendo aquilo ali de verdade para Deus. Até que ele parou de tentar alcançar sua própria salvação, ele estava trabalhando para ele mesmo, ele estava trabalhando para o Paulo. Dá um exemplo disso. Se você está vivendo com sua tia Maria, e ela é incrivelmente rica, ela não tem filhos, ela só tem um monte de sobrinhos, e você é um deles, e você está vivendo com ela, e você é tão prestativo, tão carinhoso, tão atencioso com ela, você está literalmente vivendo para ela. Os desejos dela são uma ordem para você. A tia Maria não sabe, ela não tem como saber se você está, de fato, vivendo para ela ou vivendo para você. Porque você pode estar fazendo tudo aquilo ali com segundas intenções. Você pode estar fazendo tudo aquilo ali apenas de forma exterior, mas não com seu coração, não com seu interior. Só tem um jeito da tia Maria saber quem é você e o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Ela precisa vir a você e dizer: meu sobrinho, quero que você saiba que você herdará todo o meu dinheiro, todos os meus bens, garantia total. Não vou mudar de ideia. Fiz um testamento e eu fiz um testamento irrevogável. Tudo o que eu tenho será teu, meu sobrinho. Esta é a única forma dela saber se você está com ela
por causa de alguma coisa, de algum interesse, por causa de você, ou porque você ama ela de verdade, incondicionalmente, sem segundas intenções. O Evangelho se trata disso. Morrer para a lei se trata disso. Veja que a gente pode evitar Jesus como o filho mais novo da parábola, né? Que sai de casa e vai viver no Rio de Janeiro e vai viver a vida dele loucamente e tal. Mas é possível também a gente evitar Jesus como o filho mais velho da parábola do filho pródigo fez. Como o que o Paulo fazia antes daquele encontro com Jesus, ficando em casa e tentando merecer, tentando conquistar os bens, a riqueza de Deus através de boas obras com segundas intenções, pequenos agrados aqui e ali, que no fundo são só maneiras de tentar conquistar a confiança, o favor da outra pessoa. A gente evita Jesus assim porque o evita como Salvador. Temos ele como um exemplo, temos como mestre, mas não em termos de salvação. Tentamos fazer a salvação do nosso jeito, sem a ajuda dele, sem a obra de Cristo na cruz. E aí eu vou para um outro termo de Paulo, neste vocabulário riquíssimo, que é o termo justificados pela fé. Justificados pela fé é não confiar em nossas obras, mas na obra de Cristo. É se agarrar no que Cristo fez por nós, como o favor diante de Deus. A gente não pode apagar o que passou. O que passou, passou. A nossa conta não dá para pagar ela. Aliás, ela só faz crescer, porque a gente não consegue parar de pecar, porque a gente não consegue. A gente consegue vencer aqui, melhorar ali, mas que coisa ordinária e sorrateira é essa natureza pecaminosa que a gente tem, que embora lutemos com o Espírito, ela nos faz ainda cair muitas vezes. A gente não pode mudar isso, mas podemos confiar no que Cristo fez por nós, apesar de sermos culpados. Deus nos declara justos e inocentes. Deus declara. O termo é justificação, é um ato forense. Paulo quer que você se imagine num tribunal. Estás num julgamento, tem tudo contra você, a ficha criminal, o promotor, acusador, as vítimas, e aí Cristo, nosso advogado, aparece e diz: eu paguei a tua conta, eu assumi o teu castigo. E o juiz, Deus Pai, acolhe o pagamento de Cristo e declara de uma vez por todas que nós somos inocentes, justificados, tornados justos, perdoados. Isso aconteceu na cruz e nós recebemos esse benefício, nos apropriamos deste presente pela fé. Ou seja, confiando nesta obra. Isto é justificação pela fé. E por último, no vocabulário do Evangelho, versículo 20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vou tentar viver. A gente pode pensar que essa frase, estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A gente discutiu isso aqui no estudo bíblico ontem à noite. A gente pode pensar que isso é tentar viver como Cristo viveu. Não é isso que o texto está dizendo. A gente até pode tentar e deve tentar viver como Cristo viveu, mas não é isso que o texto está dizendo primordialmente. O texto está nos dando o poder, a paixão e o consolo para viver como Cristo viveu. E qual é esse poder? De novo, estou crucificado com Cristo. Significa que Deus me vê como vê o seu filho. Deus me trata como se trata o seu filho.
sou tratado como se tivesse morrido na cruz. O meu batismo me conecta à morte de Cristo na cruz, a vida perfeita que Cristo viveu por mim e o seu pagamento pelos meus pecados. E aí é com essa perspectiva de ser visto e tratado por Deus com agrado, com amor, que eu passo a viver o resto da minha vida e Cristo vive em mim, que é também, além desta paz, além deste consolo de termos toda a obra de Cristo contabilizada em nosso favor, que é também motivação para caminhar com Jesus, para viver a vida que Cristo me convida a viver e me possibilita viver uma vida, o apóstolo Paulo mesmo diz ali, que não retrocede, que não senta em cima desta salvação para viver adoidadamente, irresponsavelmente, desenfreadamente, uma vida dissoluta e uma vida de pecado. Paulo mesmo diz nesse texto, de forma alguma, de modo algum, ponto de exclamação, não volto a edificar aquilo que eu era antes, que foi destruído, porque se eu fizer isso, eu não entendi absolutamente nada. Eu mesmo me constituo transgressor. Morrer para a lei é morrer para a tentativa de herdar a salvação por meio das minhas obras. Mas não é morrer para a luta contra o pecado, para a luta em favor da santidade, para a luta para viver uma vida decente, uma vida obediente, uma vida de entrega, uma vida de boas obras em profusão. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que, tendo sido amados, não pela tia Maria, mas pelo Deus do universo, sabendo que o Filho deste Deus, o príncipe, o autor e o consumador de todas as coisas, veio a este mundo para nos dar o seu sangue, o seu perdão, a sua vida. O grande autor do universo, Jesus Cristo glorioso, vindo a este mundo para nos salvar, sabendo disso, valorizando isso, crendo nisso e sendo amolecido por esta misericórdia, eu caminho para frente. Não mais para conquistar o favor de Deus que eu já tenho, mas em gratidão por Ele ter me amado desta maneira, eu vivo a minha vida em favor do meu próximo e para agradecê-lo e obedecê-lo e amá-lo e responder com tudo o que eu tenho e com tudo o que eu sou. Então, estou crucificado com Cristo. Tenho tudo o que Cristo realizou por mim, é meu. Deus olha para mim e enxerga Jesus do meu lado. De posse disso, eu não edifico no pecado, eu não edifico na vida velha que eu tinha antes. Eu avanço, buscando viver com Cristo, por Cristo, com o perdão e com a orientação dele. Muito mais poderia ser dito, muito mais. Eu concluo com uma historinha. Santo Agostinho. Sabe que Santo Agostinho teve uma conversão já como jovem, já como adulto, lá no século IV. E depois que ele se tornou cristão, e Santo Agostinho antes disso era um viciado em sexo, em romance, um mulherengo conhecido na sua cidade. E depois que ele se converteu, ele conheceu o Evangelho o amoleceu, o Evangelho o transformou. Certo dia ele se encontrou com uma namorada que ele tinha, uma das moças com quem ele tinha vivido. E ela veio para ele e disse: Agostinho, como você está? E ele disse: muito bem, muito bem.
Obrigado por perguntar, é bom ver você. Ele foi cordial, mas ele seguiu o seu caminho, ele não deu muita conversa. Não foi nada arrogante, ela mesmo lembra disso. Mas ele foi, pegou o seu rumo e ela ficou pensando. Talvez ele não me reconheceu, talvez ele não se lembrou quem eu sou, da nossa história. E ela disse de novo: Agostinho, sou eu. E ele se virou para ela e disse: sim, eu sei que é você, mas não sou mais eu. Não sou mais eu. Quem vive? Cristo vive em mim. Ele está dizendo para ela: querida amiga, eu me importo com você e eu estou feliz de te ver. Você significa muito para mim, mas você não é mais a minha justiça. Aquela vida que eu vivia não é mais a minha forma de justificar. Eu não estou mais viciado nem em você, nem no romance, nem no que quer que seja. Eu não preciso mais dos teus braços. O que ele estava fazendo? Simplesmente dizendo: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém. Nós concluímos o nosso devocional desta noite falando com o nosso bondoso Deus em oração. E a oração que eu entrego ao nosso Deus Pai é a oração que nós encontramos no Inário Luterano, na página 41. Convido vocês a orar junto comigo. Amado Pai Celestial, nas tuas mãos estão todos os dias da minha vida. Aceita nesta hora a minha gratidão por me haveres protegido no dia que passou. E peço-te que guardes e me protejas com carinho em mais esta noite. Ajuda-me a ser grato e reconhecer os teus cuidados diários comigo. Aumenta em mim a fé no teu Filho e consola-me com a presença do teu Espírito, alimentando a minha esperança e certeza de viver eternamente contigo. E se for da tua vontade que eu possa despertar amanhã alegremente para cumprir as tarefas que me cabem e viver como convém a um filho teu. Acordado ou dormindo, cuida de mim, propriedade tua, para que com a minha vida possa sempre enaltecer o teu grandioso nome, por amor de Jesus, meu Salvador. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim.